Olá pessoal, boa noite. Eu me chamo Erles, trabalho no jornal Folha de Negócios. Seja bem-vindo à nossa live. Eu estou aqui com a minha amiga Ingrid Pereira. Ela é do Grupo Empreendedores. Isso. E ela é uma consultora empresarial. E ela veio aqui nos visitar, né? Que ela também é uma colunista do jornal Folha de Negócios. Todo mês ela está lá com a sua coluna muito boa. Você que é empresário, você que está pretendendo empreender, é uma coluna muito boa para você, tá? E a gente está aqui com ela. Obrigado por ter vindo, Ingrid. Eu que agradeço. Ingrid, deixa eu fazer algumas perguntinhas. Vamos lá. Ingrid, hoje em dia só se fala em empreendedorismo, e é o que todo empresário está atrás, porque já entendeu que isso é importante, já entendeu que isso cresce a empresa, já entendeu que isso alavanca as vendas. Ingrid, o conceito empreendedorismo, explica um pouco para a gente. Bom, vamos lá. Empreender é uma atividade que inicialmente as pessoas pensam, Erles, que nem é uma atividade. Inicialmente as pessoas associam empreendedorismo com alguma atividade comercial, né? Comprar algo, vender algo, abrir um negócio. Mas nós, de fato, acreditamos que empreender está mais relacionado à atitude das pessoas, a um comportamento que muitas vezes pode gerar um negócio, mas não necessariamente. Eu costumo dizer que os profissionais mais bem-sucedidos são profissionais com atitudes, ou seja, comportamentos de empreendedor, não necessariamente que ele tenha um negócio. Sim. Ingrid, e quais as oportunidades que o empreendedorismo traz hoje? Olha, desde a última grande crise que nós tivemos, aliás, toda vez que tem uma crise no Brasil ou no mercado de uma maneira diferente, abre brechas para o empreendedorismo, porque o empreendedorismo eu chamo que é a janela de oportunidade. Quando nós estamos em situações mais comprometedoras, em situações mais difíceis, o nosso cérebro ele trabalha muito melhor. E aí nós começamos a enxergar alternativas onde a gente não via antes. Então hoje o empreendedorismo ele é uma oportunidade, mas eu preciso falar, Hermes, para quem tem comportamento empreendedor. E de repente você deve estar pensando, então empreendedorismo não é para todo mundo? Empreender não é para todo mundo? Não é, infelizmente. Então assim, é um comportamento diferenciado, eu acredito que você deve querer me perguntar isso daqui a pouco e eu posso falar, mas para empreender para empreender na área de negócio, ele só pode empreender não por uma simples vontade, mas ele precisa possuir esse comportamento, porque senão a probabilidade de dar errado é muito grande. Porque se empreendedor no Brasil ou em qualquer lugar, mas vamos falar do nosso país, né? Ser empreendedor no nosso país é bem desafiador. Então ele precisa principalmente desses comportamentos para que ele tenha chances de dar certo. Legal, então assim, não é todo mundo que pode empreender, correto? Então, Ingrid, qual seria o perfil ideal? Tipo Vamos assim, lá. qual o perfil da pessoa para que ela possa vir a empreender? O que ela precisa, o que ela deve ter? Primeira coisa, ele tem que ter uma capacidade muito grande de ser uma pessoa resiliente. O que é ser resiliente? Ele tem que sustentar suas decisões. Ele tem que estar preparado para as adversidades, ok? Então, resiliência é um comportamento inerente para você ser empreendedor. O segundo, ele precisa saber gerir recursos. Exemplo, gerir tempo, gerir pessoas, gerir dinheiro. Então, ele precisa estar preparado ou ter uma capacidade mínima de gestão. Eu digo mínima porque algumas habilidades a gente já tem, as outras serão aprimoradas, certo? Outra coisa, ele precisa ter muita coragem. Por quê? Empreender precisa com que você tenha esse ímpeto, entendeu? De observar uma oportunidade e ter a coragem de colocar aquela ideia em prática. Então, porque muitas pessoas, você vai conversar hoje com muita gente, e o que acontece? O sonho dele
há 10 anos, há 20 anos é abrir um negócio. E de repente essa pessoa tem uma ideia maravilhosa, mas ele tem medo. Então ele olha para o cenário, ele olha para a vida dele, ele olha para o mercado e ele fica como? Estático. Ele tem medo, então ele para por ali. Então o empreendedor, ele precisa de muita coragem. Tu acha que esse medo acontece mais entre os jovens ou acontece mais já com o pessoal já que são empresários tudo e querem migrar para outra área ou abrir mais uma ramificação? Boa pergunta. Geralmente esse medo ele vem daquele que tem uma certa estabilidade em alguma situação da sua vida. Um exemplo, um emprego, ele tem um emprego com um bom salário e ele sonha em empreender. Então ele fica olhando entre aquilo que ele considera de estabilidade, porque na verdade nem emprego, nem empresa, não existe estabilidade em nada, né? Nós já tivemos inclusive aí concursados públicos no Brasil que passaram 3 meses, 6 meses sem receber salário. Então, diante do mercado nem sempre há estabilidade, né? Então ele olha para essa suposta estabilidade de um emprego e olha para a possibilidade de empreender. Então, primeiro da pessoa que já tem uma situação instável, estável, que ele considera estável. Depois vem esse medo é sustentado pelo desconhecimento, entendeu? Ele não tem muita noção de gestão, de finanças, de burocracia e ele tem medo do desconhecido. Então entre ele ficar no mundo que ele já conhece, entre ele permanecer lá com aquela rotina que ele tem e migrar para um mundo desconhecido, então muitas vezes ele prefere ficar no mundo conhecido. Prefere ficar. E as pessoas assim que querem, não, eu tenho a coragem, eu vou empreender. Hoje, na realidade de Marabá, falando da realidade de Marabá, qual a área que você indicaria? Tipo assim, Ingrid, eu quero empreender e qual que você me aconselha? Qual a área? Segmentos, né? Vamos falar de segmentos. Olha só, antes de eu responder essa tua pergunta, eu vou te falar uma coisa que nós trabalhamos como consultores empresariais. E o que faz um consultor? Ele chega numa empresa, faz um diagnóstico da situação da empresa e propõe soluções, ok? Isso é o que faz um consultor. No entanto, diante das nossas experiências, o que a gente observa? Que é um comportamento brasileiro. O comportamento é sem planejamento. Primeiro as pessoas têm uma ideia, esses corajosos, eles têm uma ideia, eles têm um pouco de dinheiro, ou eles nem têm muito dinheiro, eles têm uma ideia, eles vão lá e começam o negócio. Aí o negócio dá certo. E depois eles vão organizar. Então, o que eu quero primeiro te falar? Que aquele que pensa em empreender hoje, ele tem que seguir alguns passos. Vamos lá? Posso falar dos passos que ele tem que seguir? Primeiro passo para você que quer empreender. Você precisa ter uma identificação com esse negócio. Porque a maioria das pessoas, eles acham que empreender é só ganhar dinheiro, botar dinheiro no bolso, sair de um salário de X para ser um empresário de faturamento de Y, entendeu? E não é bem assim. Todo o resultado financeiro, seja ele na sua carreira profissional liberal, empregado ou de empreendedor, você precisa ter uma identificação. Se identifique, busque algum tipo de negócio com o qual você tem uma identificação pessoal. Segundo ponto, se prepare, pesquise, planeje, invista em capacitações, tá? Porque essas capacitações vão diminuir a probabilidade de você errar. A gente erra o tempo todo, isso é comum, quem empreende está aprendendo o tempo todo. Então, você precisa se identificar em primeiro lugar, depois estudar, entendeu? Me identifiquei com um segmento e agora eu estudei. E aí agora, Elis, a parte que a gente gosta muito de ajudar as pessoas. Vamos planejar? Vamos colocar esse sonho nesse papel. Vamos entender, as pessoas precisam entender que é necessário fazer o quê?
planejar a sua atividade. Então, se primeiro você pesquisa uma atividade, alguma coisa que você gosta, depois você estuda, se capacita na área de gestão e, por fim, antes de começar um negócio, você se planeja, o risco, as probabilidades de risco, elas se reduzem. Mas, respondendo a sua pergunta efetivamente sobre os segmentos, nós temos hoje, de acordo com a sua coragem e de acordo com o seu capital, tá? Vamos pensar que você tem um pequeno capital. Nós sugerimos hoje o setor de serviços. O setor de serviços, aonde você empreende a sua própria mão de obra, o seu tempo, o seu conhecimento. Esse setor, ele requer muitas vezes um menor investimento e você vai vender para alguém a sua expertise, né? Um exemplo, pessoas que hoje atuam na área da beleza, na área de dicas. Blogueiro se tornou uma profissão. Uma profissão. Blogueiro se tornou, né? Hoje nós temos aí pessoas que despontaram na internet dando dicas daquilo que eles fizeram na vida toda. Isso chegou até aqui em Marabá também, né? Tem pessoas aqui em Marabá que já vivem praticamente disso, né? Então você começa pensando em algo que você vai construir essa experiência de empreender. A segunda opção é o comércio, né? Produtos que você consiga uma oportunidade onde você tem uma rentabilidade agradável, ou seja, você vai comprar por X e vai vender por Y, pagando todos os seus custos e vai com isso, né, te dar uma lucratividade ou uma rentabilidade. O que acontece? Então, se você fizer esse caminho, ainda tem muitas coisas que a gente não vai conseguir contar tudo aqui hoje. Verdade. Se você fizer der pelo menos esses passos, você reduz os riscos, aumenta a sua assertividade e com isso você vai construir um negócio. Agora, eu preciso alertar uma coisa muito importante. Gente, empreender dá trabalho. Sabe aquele emprego que você tem, que dá trabalho? Dá trabalho ou não dá, demais, empreender? Demais. Empreender dá trabalho. Mas é gostoso. É gostoso. Para mim, gratificante. Empreender tem um sinônimo, né? Uma palavra que define liberdade, né? Nós temos uma empresa hoje que é Empreendedores, consultoria e assessoria empresarial. Nós estamos no mercado atendendo algumas empresas e a Empreendedores ela é o resultado de 15 anos de experiência. Nós vivemos muitas experiências e o que faz a Empreendedores hoje? A Empreendedores ela divide, ela compartilha essas experiências que nós tivemos ao longo da vida com as pessoas que precisam organizar suas empresas. Nós costumamos dizer que a gente adora arrumar essas empresas. Então, assim, a nossa experiência como consultor tem mostrado isso, entendeu? O quanto o planejamento. No final do ano, agora em dezembro, nós convidamos algumas empresas para vir para Empreendedores. Gente, vamos planejar. Olha, 2019 está chegando. Folha de negócio foi uma, aí a gente correu para lá. Pois é, então vamos planejar. Repensa suas ações. Vamos fazer a conta. Por quê? Porque a maioria só deixa para decidir quando o problema bate na porta. A gente pode se antecipar, a gente pode comandar, mas existe dois tipos também de empreendedor. Aquele que planeja e com isso ele antecipa algumas situações, ele tem o controle, e aquele que é movido pelas circunstâncias, ou seja, é o mercado quem dá as ordens, é o cliente quem dá as ordens, não é ele quem decide o que ele vai oferecer. E já planejando já é tão difícil, né, Ingrid? Já planejando acontece muitas coisas que a gente não espera, imagina quem não planeja, né? Você tocou num assunto muito interessante. Vamos lá. Tem duas variáveis
quem empreende precisa conhecer essas duas variáveis. A primeira delas são as variáveis controláveis. Aquilo que está do lado de dentro do seu negócio, que está na sua mão. E existem as variáveis incontroláveis. Exemplo, política, mercado, legislação. Tu vai controlar a legislação? Não vai. Então, o que você faz? Você administra bem as suas variáveis, as variáveis que você controla. Porque, como você falou, quantas coisas acontecem que de repente você não tem o menor controle e você precisa de uma ação. Vamos lembrar de uma variável externa que aconteceu no Brasil muito recente? A greve dos caminhoneiros. A greve dos caminhoneiros? A greve dos caminhoneiros foi uma variável que o comércio, a indústria não estava esperando, pegou todo e qualquer cidadão de surpresa e influenciou grandemente nas empresas. E hoje nós temos casos de empresas que sofreram um grande abalo com a greve dos caminhoneiros. Então, o que você precisa? Fazer o dever de casa. Para que quando houver situações que você não controla, você está mais preparado. É verdade. Ingrid, tu falou assim sobre o mercado, o comércio em geral, né? Deixa eu fazer uma pergunta, o comércio de Marabá, aos teus olhos, ao teu ver, como é que está hoje o comércio de Marabá? Tá bom em relação à venda, à compra? Como é que tá em geral? Olha, toda vez que me fazem essa pergunta, e às vezes as pessoas até utilizam uma palavra chamada crise, né? Porque a crise no comércio local, a crise no comércio local. Vamos esclarecer algumas coisas. Primeiro, por que muitos empresários marabaenses dizem que o mercado está em crise? Eu estou em Marabá há 24 anos, certo? Eu cheguei aqui numa época onde as pessoas tinham uma rentabilidade, ou seja, o ganho por produto era muito alto. A gente conversou com a consultora empresarial Ingrid Pereira. Ingrid, obrigado por ter vindo, tá? Eu que agradeço. Foi um prazer imenso, foi uma conversa maravilhosa. Obrigada. Que você possa voltar mais vezes, o Jornal Folha de Negócios está aberto para você, tá? E é uma honra ter você também como nossa colunista do jornal. Desde o dia que você me convidou para ser colunista, eu achei o máximo. Se você acompanha a Folha de Negócios, vá lá, leia, tem matérias muito interessantes, não só nossa, como dos outros colunistas. É uma maneira de você expandir a sua mente. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais e também pelo nosso site, Jornal Folha de Negócio. Toda quinta-feira estamos aqui na nossa live, hein? Esperamos que você até a próxima. Obrigado.